Bom dia galera, sejam bem-vindos, sejam muito, mas muito bem-vindos. Fala Patrick, preciso de uma ajuda de tarde, tá? Hoje eu te passo uma situação ali. Valeu pessoal, sejam bem-vindos. Su, bom dia Moreira, bom dia Melo, bom dia advogada Gabriela, Cristina, José Canuto, Ivanete, Rose, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início hoje ao Pedal em Movimento em novo horário. Hoje 8 horas, uma camisa em homenagem ao nosso Pedal em Movimento, que eu comprei faz tempo essa camisa na comunidade ali que eu gosto. Bom dia Simone, bom dia Jéssica. Jéssica, não é porque tu passou que tu vai nos abandonar. Se tu tá com essa ideia de passei e não estudo mais, não serás uma boa advogada. Nós temos que estudar o resto da vida. Então, mesmo passando, não nos abandone. Bom dia, Edivaldo. Bruno. Adorei a camisa. Valeu, Sunarema. Valeu. Que Deus abençoe. Valeu, Ivete. Bom dia, Su. A Su já tá lá no curso, que eu sei, falei com ela há pouco. Bom dia, Wilson. Sangue nos olhos, falta pouco para a prova, é isso aí. Jéssica, Thiago, bom dia. Edenilson Kogo, quem é esse elemento? Edenilson Kogo, não tem uma cara do cidadão que estuda para direito. Isso deve ser agente de segurança do judiciário, não é, Kogo? Grande abraço. Estudar processo civil e infelizmente vai ter que estudar também. Bom dia a todos vocês. Thiago Vargas, Clarice. Vamos lá, deu mais 2, mais 1 aí, deu 50 e a gente começa. Bom dia, Amaral. Olha ali o Amaral, ó, fiz uma reunião com ele ontem. Gostei, Amaral, conversei ontem com o sócio. E a gente vai ter boas novas aí, se Deus quiser. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Kello, vamos lá, pessoal. 2 minutos já aqui aquecendo, a voz já está pronta. Galera, vamos começar hoje. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Fala, Hilton, meu amigo, oficial federal lá de Porto Alegre. Grande Hilton, abraço. Vamos falar hoje sobre, dar continuidade da nossa fala sobre sobre as formas de comunicação entre os atos processuais, tá? Eu falei para vocês, venho a bem da verdade falando, que comunicação dos atos processuais nada mais é do que a forma como o Estado, o juiz, se relaciona, conversa com a acusação pública, Ministério Público, com a acusação privada, advogados e com a defesa. Essa comunicação dos atos processuais se dá em 2 grandes momentos, de duas grandes formas, quais sejam. A primeira delas é a citação, que estamos conversando, e a segunda são as intimações e as notificações que vamos trabalhar no decorrer desses 40 minutos de pedal hoje. Tranquilo? Beleza. Bom, pessoal, quando se fala em citação, tá? Quando se fala em citação, temos que lembrar, vamos aqui, como a gente faz na aula, pegar uns 3, 4 minutinhos e rememorar aquilo que nós vimos no pedal número 1 sobre comunicação dos atos processuais. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Comunicação dos atos processuais. Para quem está entrando aí saber o que nós estamos conversando. Aí eu coloco assim, depois eu clico nele e coloco fixar comentário. Beleza. Comunicação dos atos processuais. Então nós falamos sobre a citação. O que é a citação, Mauro? Citação é então aquele ato processual que ocorre uma única vez no processo. É aquele ato processual que tem por objetivo chamar o réu ao processo para apresentar a famosa resposta à acusação. Depois nós temos que a citação
ela serve também na forma do artigo 363 do Código de Processo Penal para completar o processo. Lembra-se que o processo ele inicia a partir do recebimento da denúncia. Eu me recordo agora que terça-feira passada, um colega falou, olha, mas não é citado o réu, porque ele ainda não é réu. Eu falei, não, está equivocado. Ele é réu sim. Por quê? Porque a partir do momento em que o juiz recebe a acusação contra ele, ele já é réu, beleza? Então o juiz recebe e determina a sua citação. Sua o quê? Citação do réu, beleza? Joia. Bom, trabalhei com vocês que existem duas espécies de citação, tá? Uma citação dita real e uma citação dita ficta. A citação real é aquela cumprida pelo oficial de justiça na forma, tá, prevista no Código de Processo Penal, onde ele pega aquela ordem judicial que está corporificada em um documento chamado mandado de intimação e ele então cumpre, dá formalidade, cumprimento àquela ordem. E aí nós temos requisitos intrínsecos de dentro do mandado, que é constar o nome do destinatário, a assinatura ou rubrica do juiz, do escrivão, diretor de secretaria, o fim a que se destina aquela citação e quem lhe dará o cumprimento, beleza? E o que são os requisitos extrínsecos? Isso cai, e cai inclusive em segunda e primeira fase da OAB, porque é caso de nulidade se o oficial de justiça não cumprir desta forma. Que forma deve o mandado ser cumprido, Mauro? O mandado judicial deve ser cumprido, tá? Conforme determina o Código de Processo Penal, com, primeiro, leitura ao citando, o oficial lê. Depois, entrega da contrafé, entenda-se, entrega da cópia. E terceiro, tudo isso é certificado nos autos. Se nós não tivermos esses requisitos extrínsecos, estamos diante de um cumprimento do mandado que não está de acordo com a lei, logo uma nulidade. Perfeito? Depois falei que existe a citação ficta. Esta citação ficta, ela vai ser realizada, tá? Ou por edital, ou por hora certa. Falei com vocês rapidamente sobre cada uma delas na aula de hoje. Na nossa conversa de hoje eu vou verticalizar, tá? Para que isso fique consolidado, para que esse estudo fique bem presente para ti. Qual é aqui, Mauro, a primeira? A primeira, citação pessoal, isso, tá? A primeira, citação real, já falamos. E a citação ficta, então? Citação por edital. Quando que eu tenho uma citação editalícia? Pessoal, a citação editalícia, ela vai ocorrer quando o sujeito, tá, possui o endereço, tá, mas ele não é encontrado. O oficial de justiça vai ao endereço e certifica que ele está em local incerto e não sabido. Vou repetir. Incerto, consegue água para mim, velho? Incerto e não sabido. Beleza? Beleza. Agora, se ele está se ocultando, é uma segunda modalidade de citação ficta. Qual é? Nesse caso, a citação editalícia. E aí eu pedi que você anotasse isso. Citação ficta, na sua espécie editalícia, temos que ter presente na questão que o réu está em local incerto e não sabido. Obrigado. O oficial, então, vai certificar isso e o cartório vai concluir ao juiz e o juiz vai despachar no seguinte sentido. Considerando a certidão retro, acima, determino a citação por edital e o cartório dali assume. Então entra juiz e entra cartório na citação editalícia. Na citação por hora certa, é o oficial que resolve. Por quê? Na citação por hora certa, o oficial de justiça tem para si que o réu está se ocultando
E o que ele faz? Ele procede à citação na forma do artigo 362 do CPP, utilizando-se da citação por hora certa do CPC, questão do dia que eu postei ontem. Se tu não fez ainda, dá uma olhadinha, eu vou colocar o vídeo hoje, o vídeo resposta. Tá? Mas é uma situação, caiu na prova passada, a prova da OAB passada, envolve bastante os assuntos da aula. Espécie de citação, se é válido ou não é válido. É uma baita questão, para mim é a questão que mais esclarece tudo que nós estamos estudando aqui. Bom, e esta citação por hora certa, como deve o oficial proceder? Ele então, desconfiado que o cara está se ocultando, ele vai 2 vezes, antes eram 3 vezes. Com a reforma do CPP passamos a 2 vezes. Ele vai 2 vezes à casa do sujeito, tá? E diz: amanhã, no horário tal, por isso citação por hora certa, eu vou comparecer. E aí ele comparece. Se o cara se apresenta para ele, é uma citação real, normal, vida que segue. Se o cara não se apresenta, Mauro, bom, se ele não se apresenta, estamos diante de uma situação em que o oficial de justiça vai entregar essa cópia a algum vizinho, algum parente, algum familiar e vai fazer a certidão declarando que o destinatário foi citado. E a fé pública do oficial vai ser imperativa e ele vai ser declarado citado. Beleza? Beleza. Agora, 3 situações, foi aqui que nós paramos na aula passada, 3 situações, a citação ela é diferente. Quais são essas situações, Mauro? Militar, funcionário público e o preso. A citação do militar, deixa eu colocar aqui que eu acho que eu tenho um cardzinho para isso. Quer ver uma coisa? Aqui. A citação do militar, pessoal, conforme está escrito ali, o artigo 358, diz que ele não vai ser citado pelo oficial de justiça. Por quê? Porque o militar, ele é citado, como diz lá no CPP, pelo chefe do respectivo serviço, leia-se, pelo comandante. Então, o militar é citado de maneira diferente. Apenas um detalhe para facilitar a nossa vida. Quando eu estou falando aqui do militar citado de maneira diferente, a toalhinha agora esqueci também. Ela se refere ao militar que está respondendo a um processo na justiça comum. Por quê? Porque o militar, respondendo a processo na justiça militar, ele é requisitado e comparece na auditoria. Isso, Jéssica, caiu. Ele comparece na auditoria para que o oficial de justiça lá na auditoria faça a sua citação. Esta citação que eu estou falando aqui é do CPP. Então é o cidadão que está... Oi, Ana, tudo bem? Minha chefe, doutora Ana Cristina, entrou aí. Beijo, Ana. Este militar, quando responde a processo na justiça comum, não é o oficial de justiça que vai até lá. Mas vai um ofício ao juiz, na forma do 358, e esse oficial de justiça, esse comandante, faz as vezes do oficial citando, chama ele ao seu PC e faz a citação e informa ao juiz. Juiz, o fulano de tal, militar fulano de tal já foi citado. E o juiz dá ele por citado, ponto final. Segunda situação importante diz respeito ao funcionário público, que é citado normalmente, mas observem aqui comigo. Observem comigo que após a citação normal realizada pelo oficial de justiça, o que deve ser feito? Deve ser enviado um ofício ao chefe do respectivo serviço. Para quê? Para que esse cidadão funcionário público que foi citado seja substituído. Para quê, Mauro? Para dar prestígio ao importantíssimo princípio chamado princípio da continuidade do serviço público. Beleza? Tranquilo, Vicky, não faz mal. Amanhã não. A partir de agora nós vamos focar sempre 8 da manhã, tá? Bom, e o preso? E aqui agora começamos a tratar uma situação que na aula passada nós apenas demos a notícia para vocês. O preso, pessoal, você deve lembrar que
Hoje, ele tem o mesmo direito de ser citado que eu, Mauro, que estou solto. Não era assim, Mauro? Não. O que ocorria antes, pessoal? Só para tu entender que tu não esquece mais isso aqui. Não precisa saber o que está no código, basta tu entender que tu não vai esquecer mais. Até o ano de 2008, o preso não era citado pelo oficial de justiça. O preso era requisitado para, na frente do juiz, ficar sabendo daquele novo processo que ele estaria respondendo. Olha o absurdo. Ele não era citado. Simplesmente ele ficava sabendo do processo na frente do juiz. Isso não era certo, porque ele não podia exercer ampla defesa do contraditório. Agora não. O preso vai ser citado normalmente. Eu aqui na minha casa, bate o oficial de justiça e me cita. O preso lá no parlatório da cadeia, o oficial de justiça vai falar com ele. Então não esqueça, o preso hoje tem direito à citação pessoal. E não esqueça mais, o preso, quando ele está recolhido pelo Estado, custodiado pelo Estado, e se já tem contra ele uma sentença judicial transitada em julgado, são só 2 direitos que ele perde. Só 2. O primeiro, liberdade, que está implícito. E o segundo, artigo 15, inciso 3º, direito a voto. Todos os demais o preso tem, assim como eu tenho, inclusive de ser pessoalmente citado. E agora eu vou te mostrar uma súmula que eu não tenho medo de falar o que eu vou falar aqui. É uma das súmulas que mais caem quando se fala em citação, quando se fala em nulidades de citação. Tá? Por quê? Quando nós falamos em citação do preso, ele tem direito à citação pessoal, tá? Pessoal. Isso leva a nulidade, Cleia, exatamente, tá? Olha só, ele tem direito à citação pessoal. Então imaginem que um preso está recolhido aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. Ele está recolhido lá no município, na cadeia de Santiago, cidade que eu nasci. Obrigado, Roberto. Olha só, ele está lá na cidade que eu nasci. Nesse caso, ele está respondendo um processo aqui em Santa Maria. E o juiz aqui de Santa Maria, do meu estado, não percebe, nem o oficial dele, ninguém percebe, que o cara está preso lá em Santiago. Sabe o que ele manda fazer? Citá-lo por edital. Veja a loucura, funciona assim. Eu sou oficial de justiça, pegamos aqui a Rayane e a juíza. A Rayane dá um despacho, intime-se, cite-se. Eu vou na residência do Rômulo, que é o nosso preso, e não encontro o Rômulo. Aí eu digo, olha, o Rômulo está em local incerto e não sabido. Veja, o cartório, o juiz, o oficial não se prestaram a consultar o sistema de presos. E, consequentemente, o que vai determinar o juiz? Cite-se por edital. Olhem o equívoco. Súmula 351 que está aparecendo na tela para ti, ela diz o quê? É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade de federação em que o juiz exerce a jurisdição. Por que, Mauro, que é nula? Pensem comigo, pessoal. Se eu tivesse um preso, eu agora sou o juiz, se eu tivesse um preso que estivesse respondendo um processo para mim, tá, na vara que eu trabalho, preso lá em Porto Velho, lá em Rondônia ou Roraima, cara, não tem como eu saber. E eu não tenho obrigação de saber também. Agora, se ele está preso no meu estado, em que o poder judiciário, do qual eu sou membro, do qual eu trabalho, não identifica esse preso, eu tenho que ser punido. Eu digo, é o Estado, e eu sou punido de que forma? Aquele processo é nulo, aquela citação é nula. Súmula 351, que despenca em prova de concurso. Beleza, pessoal? Zero dúvidas? Vamos lá. Bom, por que esta proteção do Estado, sendo que a regra é a citação pessoal? Por que esta... Não há proteção, Rayane, eu acho que... eu tô há 10 minutos, acho que tu não entendeu. Não há proteção do Estado. Há proteção do indivíduo que está preso pelo Estado. Ele tem direito a ser citado pessoalmente. Ora,
Se o juiz que cuida... É como se o pai não soubesse onde o filho está. Porque quem é o pai do preso? O Estado, porque o preso está sob a custódia do Estado. Se ele está lá no outro lado do país, eu, juiz aqui do Rio Grande do Sul, não precisa saber. Agora ele está aqui, ele está preso no estado em que eu exerço a jurisdição, no estado em que eu executo as penas. Como que isso pode acontecer? E aí o próprio Poder Judiciário falou, não, se tu não souber que o teu preso está aí, essa citação é no mínimo nula, tá? Beleza, seguimos aqui. Mas não há uma proteção. E outra coisa, as nossas aulas aqui, elas não são aulas de debate, elas são aulas para você passar no concurso, tá? E é isso aí que tem que saber. O preso é citado pessoalmente, como o Gabriel falou, e saber o teor da súmula 351. Se o cara está no mesmo estado do juiz que determinou a citação, esta citação é nula, tá? Esse é o objetivo das nossas aulas aqui. Que você marque certinho lá para a tua aprovação. Bom, vamos falar agora da citação editalícia. Quando é que eu tenho citação editalícia? O sol está subindo aqui. A citação editalícia, ela acontece quando o oficial da justiça diz que ele está em local incerto e não sabido. Como que se procede? O cartório, então, expede um edital que é publicado, tá? Na imprensa, é publicado no Diário Oficial. Na imprensa é afixo, detalhe. Esse edital, ele é afixado, ou seja, ele é grudado na parede, no átrio, na entrada do foro. Quem deve fazer isso? O oficial de justiça, e ele deve, inclusive, certificar que o edital foi afixado em tal local. E esse prazo, como regra, de 15 dias, tá? E aí eu tenho, então, a publicação do edital e duas consequências possíveis. A primeira consequência é o réu atender o edital, coisa raríssima que eu nunca vi, tá? O cara tá passando lá, vou dar uma olhadinha se não tem um edital aí me chamando para eu responder por um crime. Se ele atender, melhor dos mundos, é vida que segue. Imagina, tá lá o edital, Mauro César Magistimer, citado por ter feito tal crime, praticado tal crime. E eu vou no cartório, olha, eu sou o Mauro, vim aqui atender ao chamado editalício. É vida que segue. Mas isso não vai acontecer, nem na vida real, nem no nosso concurso. O que vai acontecer? O citando por edital não vai atender ao chamado do Estado. E mais, também não irá nomear, por óbvio, advogado. E nesse caso, pessoal? Bom, então nós temos aqui a seguinte situação. Alguém é citado por edital e não atende. Essa é a situação que nós temos. O que acontece a partir de agora? Veja, uma vez que o cidadão não atende ao chamado Estado, ele é julgado à revelia, e aqui está o detalhe. Aqui está o que cai na tua prova. Até o ano de 2008, ele era, sim, julgado à revelia. O cara era citado por edital, não atendia, processo que segue, vida que segue contra ele. Agora não mais. Não, Jéssica, não é isso. Agora, se ele não atender ao chamado do Estado e não nomear advogado defensor, para o processo. Suspende o processo. Mauro, suspende o processo? Suspende. O processo ficará suspenso. Mauro, suspenso por quanto tempo? O que fica suspenso? Aí, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Acho que eu trouxe aqui. Olha só. Réu citado por edital e a consequência, artigo 366. Isso aqui despenca em prova. Vou ler para vocês. Se o acusado, citado por edital, não comparece, não nomeia advogado, consequências, ficarão suspensos, número 1, o processo e número 2, o prazo prescricional. Todavia, poderá o juiz determinar a produção antecipada de alguma prova urgente e, se cabível na forma do artigo 302, poderá determinar a prisão preventiva. Então veja a consequência. Eu, Mauro, citado por edital, não atendo ao chamado do Estado. Nesse caso, o
Estado pode me processar a revelia? Não pode. O que vai acontecer? Nesse caso, teremos a suspensão do processo e do prazo prescricional. Por quanto tempo? Oi, Leca. Sou a Letícia. Obrigado, Leca, pelo prestígio. Olha só, e o que vai acontecer aqui então? Galera, essa suspensão do processo é ad eterno. A suspensão do processo é ad eterno. De outro lado, a suspensão da prescrição, tá? Tem-se hoje que o prazo prescricional, tá? Que vai definir o tempo em que o processo ficará suspenso, é aquele prazo previsto em abstrato lá do artigo 109. Depois, segundo o STJ, volta a contar aquele prazo. Tranquilo? Mas para fins de prova, deve saber que se não atendeu ao chamado do Estado, não nomeou advogado e não compareceu, ficará suspenso o processo e o prazo prescricional. Ai, que legal, Letícia, maravilhindo, viu, pessoal? Sejam educados, gentis, inteligentes e tenham um bom gosto como a Letícia. Maravilhindo, gostei, Letícia, adorei. Beijo, querido. Amanhã nós temos aula, né, Leca? Não sei se é aberta a aula de amanhã. Se é aberta, faz um convite pra galera aí. Não, amanhã não, sábado de manhã, né? Acho que é aberta. Bom, mentoria por questões é aberta sim, não é, Leca? Bom, não sei, a Leca vai ver. A Su tá me vendo aqui, não tá mais. Se tiver, coloca aí, Su, por favor. Olha só. Seguindo aqui. Parece, sábado, só ver se eu só não sei se é aberta, porque eu não quero convidar a galera aqui, porque eu não sei se é no sistema ou é aberta. Olha só, pessoal. Do que eu falei pra vocês, muitos alunos afoitos vão levantar a mão e dizer: ah, Mauro, então não existe mais a revelia no processo penal? Tá errado, existe a revelia. Mas tu acabou de dizer que o cara que é citado por edital não atende. Não temos a revelia, mas a suspensão do processo. Aí, cuidado. Quando se fala que o cara travou, só pra ti eu acho, Roseli. Mais alguém travou? Aqui não travou, fui eu que fiz assim, fiquei parado um pouco pra pegar um solzinho. Travou, agora me preocupou ali. A Roseli Rodrigues, consultora, falou que travou. Travou pra mais alguém? Olá, pessoal, me ajudem, por favor. Me ajudem, por favor. Não, né? Linda Santos, ó, Linda. Não, tá. Dá uma olhadinha aí, Roseli, deve ser pra ti. Tá? Olha aí, ó. Outra pessoa de bom gosto. Saragnífico, olha ali. Tô brincando. Gente, olha só, vamos seguir aqui, tá? Não travou não, deve ter sido a tua, mas é normal acontecer isso, tá? Pessoal, a pergunta pra gente fechar esse ponto é: existe revelia no processo penal? Existe. E quando que ela se opera? Porque a gente sabe que não se opera a revelia quando o cara não atende o chamado editalício. Isso não tem revelia. Agora imagine a seguinte situação. Pegar o Júlio Henrique 237. O Júlio Henrique 237, tá? Ele está respondendo por um crime, tá? Quase um crime sexual lá, 237, tá? Mas ele está respondendo por um crime. E ele é citado pelo oficial de justiça. O Júlio é encontrado pelo Mauro, oficial de justiça, que cita-o, dizendo: Júlio, tu deve fazer isso, isso, isso. O Júlio, inclusive, recebe a citação. Não precisaria, porque eu tenho fé pública, digo que ele está citado, ele estaria citado. Mas o Júlio de boa recebe. E aqui um detalhe. Ah lá, Pingo. Meu amigo Pingo, eu quero ir a Santo Ângelo, lá onde o meu irmão trabalha e malha com Pingo, pra gente fazer. Pingo, eu ia pegar a tua garrafinha ali, cara, e o boné. Próxima live, terça-feira, é com teu boné, tá, Pingo? Pode ficar tranquilo. Olha só. E aí, pessoal? Nesse caso, o Júlio é citado por mim, oficial de justiça Mauro, e não atende o chamado. Nesse caso, revelia pro Júlio. Revelia no Júlio. Então veja, existe a citação por edital? Existe. Ela leva a revelia? Não. Existe a citação pessoal? Existe. Se não atendida, leva a revelia. Perfeito.
Laila, é isso mesmo. Após a citação, e aí eu colocaria uma citação real, ele não comparece, se torna revel. Fechamos esse ponto. Então, existe sim a revelia no direito. Acho que tem até um cardzinho sobre isso, quer ver? Acho que é esse. Isso, olha aqui, ó. Existe a revelia? Existe. Está aí no artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que é citado, que é o que estamos falando, ou intimado, que é uma comunicação mais à frente, ele não comparece, beleza? Então temos sim a revelia. Agora, qual é a consequência da revelia no processo penal? Ela é diferente da consequência da revelia lá no processo civil. Vamos imaginar aqui, ó, tá? Que a Camila Mayra 73 entrou, que acabou de entrar na live, a Mayra me deva 10 mil reais e eu entre com um processo contra ela lá na porcaria do cível. E lá no cível, a Mayra deixa o processo andar. Não atende o chamado do Estado. A Mayra é revel. Perfeito. Sabe qual é a consequência, Mayra, do não atendimento da revelia lá no processo civil? Presunção de que tu me deve aqueles 10 mil reais. Presunção de veracidade daquilo que eu afirmei na inicial. Cuidado, no processo penal não é assim. No processo penal, se o promotor diz que você está respondendo, você matou alguém, o oficial de justiça lhe encontra, lhe cita e você não atende o Estado, vamos presumir que você matou alguém? Claro que não. Aqui nós não temos a consequência da presunção dos fatos narrados na denúncia, não. A revelia aqui no processo penal tem uma única consequência. O réu revel não mais será intimado dos fatos futuros. Salvo a sentença, mas de regra não vai ser intimado. E o que vai acontecer? Ele vai responder sem advogado, Mauro? Não. Ele já pode ter um advogado contratado nos autos que vai continuar. E se ele não tiver, nós vamos nomear um defensor público para ele. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, quando é que o mandado pode ser cumprido? Acho que eu não falei isso na aula passada, é interessante. O Código de Processo Penal, já que eu estou fazendo uma diferença aqui, o Código de Processo Penal, diferente do Código de Processo Civil, ele nada fala sobre o momento em que você pode cumprir as citações. Então funciona assim. Desde que o oficial de justiça respeite as inviolabilidades do domicílio, ele pode cumprir a qualquer momento. Mauro em um domingo, cumpre. Mauro no dia do casamento, cumpre. Mauro morreu um parente dele, cumpre. Não há proibição. O código é silente, o código nada fala sobre esse tipo de... Adoraria, Taisca. O código é silente e ele então traz essa vamos trabalhar aqui, essa liberalidade pro oficial. Tranquilo? Respeitada, por óbvio, a inviolabilidade do domicílio. Você já ouviu falar em carta precatória? Claro que sim. A carta precatória é aquela que eu tenho um juiz deprecante e um juiz deprecado. A precatória sai de Santa Maria, é o juiz deprecante, para que o seu colega lá da minha cidade, Santiago, cumpra esta precatória, fazendo um favor a esse juízo. Então eu tenho aqui o juiz deprecante, que envia a precatória, e aqui o juiz deprecado, que recebe a precatória. Beleza? Beleza. Então eu tenho o juiz deprecante e o juiz deprecado. Pessoal, se antenem aí, ó, faltam uns 3, 4 minutos para eu abrir aqui para alguém fazer a pergunta, tá? Ao vivo aqui, se alguém quiser entrar. Jorge. Botox, tu vai ver Botox. Sim, boa pergunta, Luiz. Hoje esse é o entendimento. Se o cara foi citado por hora certa e não comparece, é revel. O próprio Supremo falou que a citação por hora certa está de acordo com a Constituição e de acordo com o Pacto de San José de Costa Rica, então ela é uma citação válida. Se ele não comparece, ele é revel. Boa tua pergunta.
Olha só. Valeu, Bárbara. Olha só, pessoal, seguindo aqui. Se o cara está em outra cidade, imagina que eu estou respondendo ao processo e moro lá na minha Santiago. Estou respondendo um processo aqui na minha Santa Maria. O juiz daqui, para me citar, não vai expedir um edital, não. Ele vai enviar o quê? Uma precatória para que aquele juiz lá de Santiago lance o seu cumpra-se e o oficial de justiça que lá trabalha vai cobrar, vai cumprir esta determinação, beleza? Vamos pensando então aí uma pergunta que eu quero que alguém entre, alguém deixe a internet em boa qualidade aí pra gente poder conversar rapidamente. Segunda situação importante para nós fecharmos citação. Não esqueça, pessoal, não esqueça que quando o cara está fora do Brasil, ele também não é citado por edital. Como assim, Mauro? O cidadão está em um local certo e sabido, porém lá em Buenos Aires, na Argentina. Vamos fazer um edital? Não, porque ele está em local certo e não sabido. Então, como que ele vai ser citado? Via carta rogatória. Então não esqueça, carta precatória pode ser usado para eventuais citação aqui no Brasil. Carta rogatória é para exterior, para fora do Brasil. Agora, eu vou falar uma coisa que eu adoro dizer. Eu vou separar vocês dos outros. Separar vocês, alunos aqui do Pedal e do CEISC, dos outros alunos. Imagina, alguém deve ter alguém de Brasília aí. Tem alguém de Brasília? Tem alguém de Brasília? Dá um ok aí quem é de Brasília, por favor. Certamente tem alguém de Brasília. Eu tô no sol hoje que tá ruim. Amanhã eu tenho que orientar. Esse é o meu lugar da live. Quem é de Brasília? Marcele, tu é de Brasília? A Marcele, então, que é de Brasília. Marcele, tu conhece certamente ali, perto do Lago Sul, o setor de embaixadas, tá? Então Brasília tem um setor, é tudo setorizado lá, um setor de embaixadas. Tem uma embaixada grandona lá, que é uma embaixada americana. É uma das maiores, nunca ela é pichada. Porque se picham agora, daqui 5 minutos tem alguém pintando, tá? Todo mundo conhece a embaixada americana. Então imagine que alguém está na embaixada e tenha que ser citado. Nesse caso, pessoal, vem na prova nossa que o Joãozinho não é embaixador, ele nem precisa ter a imunidade, mas ele trabalha na embaixada. Pode o nosso oficial de justiça, tal, bater na embaixada para citá-lo? Resposta, não, não pode. Não pode, Mauro, não. E nesse caso, pessoal, nós estamos falando do que o professor Capês muito bem fala, que é uma legação estrangeira. E como que se cita alguém em uma legação estrangeira? Como se no outro estado estivesse, por meio de uma carta rogatória. Olha que interessante. Então eu lanço mão de uma rogatória para citar alguém que esteja lá em Buenos Aires e alguém que esteja lá no setor de embaixadas de Brasília, na embaixada argentina. Cuidado, que isso aí cai em prova e separa o bom dos guri dos homens. Beleza? Separa o guri dos homens. Bom, sobre intimação, a única coisa que eu queria que você soubesse, e se alguém pudesse colocá-las para mim aqui, eu ficaria muito feliz. A súmula 310 e a súmula 710, STF. Essas duas súmulas, se alguém puder colocar ali para mim, eu agradeço. O que diz essas súmulas, pessoal? Basicamente, elas trazem para nós que no processo penal, se você é citado hoje e o oficial só vai juntar o mandado nos autos daqui uma semana, o prazo da citação é hoje. Conta-se o prazo no processo penal a partir do efetivo cumprimento pelo oficial de justiça e não da citação, da juntada desse mandado lá nos autos, tá? E a outra súmula trata da contagem, tá?
trata... Não conta da entrada, conta da citação, não é da entrada, é o oposto, Gabriel, dá uma olhadinha aí. E a outra súmula, ela diz o seguinte, que quando uma ordem judicial for cumprida em uma sexta-feira, o primeiro dia será segunda, se segunda for feriado, na terça. Por quê? Porque nas citações, nos prazos processuais, não se cumpre o primeiro dia. Não se conta o primeiro dia do cumprimento. Conta-se o dia posterior. Então, duas informações importantes. Se eu hoje cumpro uma ordem, cito alguém, hoje não é o primeiro dia do prazo. O primeiro dia do prazo é amanhã. Se hoje for uma sexta-feira, o primeiro dia do prazo é segunda. Segunda for feriado, é terça. Se eu hoje cito a Sheila, hoje que é dia 8 de setembro, mas eu só vou juntar, porque eu demoro para ir ao fórum, eu só vou juntar dia 20 de setembro. O dia que ela é considerada citada para início do prazo é hoje, dia 8, ou lá, dia 20. É hoje, pessoal. Importa o dia do cumprimento. E não o dia da juntada, o dia da entrada nos autos. Professora Carol, grande amiga. A Carol é coordenadora do curso de Direito da FAPAS aqui de Santa Maria, minha amigona. Beijo, Carol. Tudo de bom pra ti. Qual é a outra súmula? Vi que é a súmula 710, e súmula 310, tá? Isso, exclui-se o dia da citação / intimação e inclui-se o último dia. Laila, e se o dia final cair num sábado? O que acontece? Responde para mim, Laila. Isso está na súmula também. Se o dia final cair em um sábado, o que acontece? Você foi intimada com prazo de 5 dias na segunda, tá? Aí vamos lá, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Segunda não conta, exclui o primeiro dia, então é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você deveria ter cumprido na sexta ou pode cumprir na segunda? Laila, me responde, alguém ajuda a Laila aí. Beijo, Carol. E aí, pessoal, vamos ajudar? Conta a segunda, beleza, Laila? Por quê? Porque não conta o dia não útil. Passa para os dias úteis. Cuidado agora. Sheila, não é assim. Não é isso aí, não. No processo penal, os dias são corridos. Olha só, Sheila, você foi citada na quinta-feira. Sexta-feira é dia 1, sábado é 2, domingo é 3, 4 é segunda, terça-feira acabou teu prazo, tá? Agora, se o dia não útil cair no final do prazo, aí prorroga. Mas se os dias não úteis estiverem no meio do prazo, segue o baile. Valeu, Evelyn. Olha aí a súmula 310, tá? E depois a súmula 710 que o pessoal perguntou. Galera, sem sacanagem. Esgotamos em 2 lives. Essas lives sobem, próximo do meio-dia, sobem pro YouTube. Ela não vai ficar aqui, tá? Então vocês se antenem, tá? Se inscrevam lá, procurem no YouTube. Coloquem lá no YouTube Mauro Stirmer, que vai estar o nosso canal. Um canalzinho pequeno, deve ter umas 300 pessoas lá, tá? Mas a gente vai fazer crescer aquilo lá, tá? Tem uma semana e chegamos nesse número aí, nós vamos chegar aos 1000, se vocês me ajudarem, 1000 e pouco, até o final do ano, tá legal? Então não esqueçam, esgotei o assunto, não tem aula, não tem curso que dê sobre comunicação dos atos processuais nesses 2 pedais aqui, tá? Foram 40 minutos dia 6, né, e 40 minutos hoje. Lembrando, quem tá nos assistindo aqui, que a partir da próxima semana, sempre às 8 horas da manhã, o pedal. Eu vou estar fazendo um curso em Porto Alegre, vou ficar toda semana que vem em Porto Alegre, mas vou levar o equipamento, vou fazer lá, vou arrumar um lugar. Se não der esteira, aí eu faço sem esteira mesmo o pedal no papo com vocês, tá legal? Mas a ideia é eu arrumar uma esteira lá, uma academia onde eu tenho uma esteira, boto um fone e a gente faz esse papo com esse pedal com direito aqui. Lembrando que nós vamos abordar constitucional e administrativo também, tá legal? Então, fiquem aí, porque esgotamos o ponto 12 do edital. Semana que vem eu volto com ponto, talvez a gente já entre naquela parte inicial de constitucional ali, tá?
vamos falar sobre conceitos, sobre elementos, tá? Ou sobre poderes. Mas eu acho que eu vou focar no constitucional na outra semana. Vai ser uma disciplina por semana, tá? Tentando aqui esgotar pelo menos 30% do edital do OAB para vocês. Não esqueçam que nós... Tranquilo, Jorge, todo mundo me sacaneia isso, tá? Nós estaremos com uma pegada forte no CIS, que agora serão 30 dias, tá? Resolvendo muitas questões para vocês, uma contagem regressiva. Então não perde, acompanhe aqui nas minhas redes sociais, lá no CIS também, tá? Que a gente vai conseguir aprovar muita gente, espero daí em penal na segunda fase. No mais, beijo grande para vocês, ótima quinta-feira. Eu vou pegar minha moto agora e vou lá almoçar com a dona Herodico e o seu Arlindo lá em Santiago. Beijo grande, depois eu mando uma foto, posto uma foto com a dupla lá para vocês. Beijão, tchau, tchau.